queridos, um bom dia a todos. Eu vou pedir que a igreja abra a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 10. A partir do domingo que vem, nós vamos entrar numa nova fase da exposição sobre esse Evangelho. Eu diria que a partir do domingo que vem, nós vamos ter um contato direto com aquelas porções da Bíblia mais consoladoras. Domingo que vem começaremos a falar, por exemplo, sobre a ressurreição de Lázaro, com mensagens poderosas para enxugar toda lágrima e encher o nosso coração da mais profunda esperança. A pena que hoje é Enem, feriado, horário de verão, e estamos sentindo falta de alguns membros da igreja, e num domingo que nós temos assim algo de muito importante para falar, tudo é importante, mas hoje nós vamos falar sobre a vida de João Batista. São os últimos 3 versos do capítulo 10 do Evangelho de João. E um exemplo extraordinário, uma referência de compromisso com o reino, com a verdade e, acima de tudo, com o próprio Cristo. Eu vou pedir que vocês abram a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 39. João, capítulo 10, versículo 39, nós vamos parar no 42, tá bom? E aí, domingo que vem, tema novo. Eu até diria para você o seguinte: se você tem amigos que não são cristãos, a partir do domingo que vem, os nossos cultos serão profundamente evangelísticos, em razão dos textos que nós vamos abordar. Aliás, eu aproveito a oportunidade para dizer a seguinte coisa para os irmãos, é que esse método que eu adotei de pregação, e tenho adotado há muitos anos na nossa igreja, repito, é um dos mais difíceis, porque eu não tenho liberdade para escolher aquelas passagens que eu sei que de antemão não vão causar ofensa para ninguém. Como as pregações são expositivas e de livros inteiros, é a Bíblia que determina o que eu vou pregar. O texto de hoje, por exemplo, todos que frequentam a nossa igreja sabiam de antemão que essa seria a passagem desse domingo. Então, nós estamos vindo de uma jornada das mais difíceis para a vida de uma igreja e para a vida de um pregador. Porque nos últimos domingos, olha, isso é coisa de meses, nós examinamos basicamente os conflitos de Cristo com as instituições religiosas do seu tempo. Foram passagens que demandaram muito de nós. E hoje nós vamos analisar mais um texto que demandará também um bocado de nós, porque a biografia de João Batista é uma biografia perturbadora. E tem muito a falar sobre a forma como nós administramos hoje, no presente, a nossa relação com o cristianismo. Então, eu espero que Deus nos auxilie nessa manhã e que o Espírito Santo nos socorra e que, ao término dessa pregação, nós possamos sentir o que os discípulos no caminho de Emaús testemunharam, que eles declararam após o encontro com Cristo ressurreto, que a mensagem de Cristo fez o coração deles arder, e que nós possamos sentir esse ardor de alma, essa pressão que é exercida sobre o espírito humano e que faz o homem, a mulher, anelar por viver para a glória de Deus e para a glória de Deus somente. Todos acharam? Evangelho de João, capítulo 10, versículo 39. Que o Espírito Santo nos ajude a partir de agora, que haja luz, demonstração de espírito de poder, que a igreja seja maravilhosamente edificada. Nesse ponto, procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. Bom, mais uma vez nós nos deparamos com a perseguição religiosa levada a cabo por sacerdotes, escribas e fariseus que tensionavam matar o nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo. Então, por isso, nos últimos domingos, a exaustão, eu lhes disse que uma instituição como essa, dentro da qual nós nos encontramos, tem que passar pelo escrutínio ininterrupto da igreja mesma, dos seus pastores, de maneira que todos com a Bíblia nas mãos possam estar fazendo perguntas à instituição, a fim de sabermos se nós não estamos envolvidos no trabalho inconsciente de matar Jesus, de banir Jesus do nosso meio e de nos tornarmos de uma tal maneira tão refratários à mensagem de Cristo, que se a mensagem de Cristo for pregada entre nós, metade da igreja vai sair do templo para nunca mais retornar. Repito, foi o que o Dietrich Bonhoeffer, uma citação antiga, uma citação presente nos púlpitos das mais diferentes igrejas, em razão do seu conteúdo forte, profético, quando Dietrich Bonhoeffer, olhando para a Alemanha do seu tempo, disse a seguinte coisa: se o evangelho passar a ser pregado nas igrejas da Alemanha, tal como está registrado na Bíblia, os que estão ouvindo hoje irão embora e outros aparecerão para ouvir a pregação da palavra de Deus. Então aqui está o texto falando dessa perseguição levada a cabo pela liderança religiosa judaica, que tensionava entregar Jesus para Pilatos, a fim de que Pilatos executasse o Senhor Jesus. Não nos esqueçamos jamais que nós apoiamos o nazismo. Havia na Alemanha uma igreja luterana que dava suporte para o nazismo. Os calvinistas holandeses apoiaram o regime do apartheid na África do Sul. Não faltou crente nos dias de Martin Luther King a fazer oposição à mensagem do grande pregador batista que liderou toda aquela militância nas ruas que tinha como objetivo defender os direitos políticos, civis, sociais do povo negro. Não podemos nos esquecer jamais que a Santa Inquisição foi uma coisa criada dentro da igreja. As cruzadas também foram elaboradas por homens que podiam apontar para textos das Sagradas Escrituras, a fim de justificarem aquilo que faziam. Então, daí a importância de sempre estarmos, repito, passando a igreja pelo crivo das Sagradas Escrituras, buscando ininterruptamente a sua reforma, porque nós sempre corremos o risco de, no decorrer do tempo, de nos transformarmos no oposto daquilo que o Senhor Jesus revela na sua palavra, que tensiona para a vida da igreja. Pois bem, verso 40. Novamente se retirou para além do Jordão. Isso aqui, gente, meu Deus do céu. Eu lhes disse que hoje não seria um domingo fácil. Domingo que vem, nós vamos ter contato com o mel que escorre da rocha. Mas hoje, o texto é de difícil digestão. Mas vamos lá. Nós estamos aqui para ouvir a verdade. Ainda que a verdade se coloque contra nós. Vocês estão vendo o que essa passagem está relatando? Jesus se encontrava em Jerusalém, no templo. O padre, o pastor, o presbítero e o diácono quiseram matá-lo. Ele sai de Jerusalém e vai para além do Jordão. O que significa, portanto, que não há nada mais importante na vida de uma igreja do que a luta pela preservação do Espírito de Cristo no seu seio. Nós podemos nos comportar de uma tal maneira que o Espírito Santo se aparta de nós. Isso não vai significar necessariamente a igreja ficar vazia. Isso não vai significar necessariamente a igreja deixar de arrecadar. Também não significa necessariamente que a igreja vai deixar de crescer. O que significa é que não haverá mais transcendência.
você vai ter música, você vai ter a apresentação de grandes peças de oratória, os templos ficarão sofisticados, haverá transmissão pela internet, você encontrará pessoas bem vestidas, alegres, aparentemente felizes, mas não há o poder pentecostal. Jesus não está presente, e isso pode acontecer da nuvem se apartar da igreja entristecer o Espírito Santo devido ao modo como os membros tratam uns aos outros, ou pelo fato da igreja se tornar refratária à pregação da palavra de Deus. Observe o que o texto diz: novamente se retirou para além do Jordão. Ele se aparta de Jerusalém e vai para além do Jordão, porque em Jerusalém havia pessoas que queriam matar Jesus Cristo. Então essa é a maior maldição que pode se abater sobre a vida de uma igreja. É você ter culto, você tem pregação, você tem a ministração dos sacramentos, do batismo e da ceia, mas não tem transcendência, não tem presença de Cristo. Não tem experiência que eu vivi, me lembro, nos primeiros anos da minha conversão, da glória ser tamanha no culto, de eu abrir as minhas pernas, colocar minha cabeça entre os joelhos em pranto, tamanha a presença de Jesus Cristo nos nossos cânticos, nos nossos louvores, na nossa pregação. Você sabe o que é isso? Há quanto tempo que você não chora na presença de Deus? Tomado de encanto, de louvor, de ações de graças, arrebatado pela revelação desse amor gracioso manifestado na cruz. Então o Senhor Jesus se aparta de Jerusalém e vai para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio. Ele vai para o Rio Jordão, para o lugar onde João batizava. Preste atenção. Havia o templo, sinagogas espalhadas por todo o território de Israel, só que a glória, a profecia, a manifestação do poder estavam presentes na rua, debaixo do céu estrelado, sob o sol, fora do templo, fora da instituição. No templo, muita movimentação, muita gente se dirigindo para Jerusalém, as sinagogas lotadas, mas onde havia profecia era no Rio Jordão, através de uma figura estranha, esquisita, chamada João Batista. E Jesus, então, se afasta de Jerusalém e vai para o Rio Jordão, para o exato local onde João Batista batizava no início. Certamente, Jesus se dirigiu para o local onde ele havia sido batizado por João Batista. E onde João Batista desenvolvia um ministério de pregação, de uma pregação profética, e que tinha como objetivo preparar os corações para a vinda do Messias. E o texto diz que ali Jesus permaneceu. O segredo, portanto, da vida cristã é você se dirigir para aqueles locais onde sabe que você vai encontrar Jesus Cristo. Jesus havia se apartado de Jerusalém e agora se encontrava no Rio Jordão. E ali a sua glória se manifestava a ponto, olha aí, o penúltimo verso do dia, a ponto de muitos se dirigirem a ele, e a fim de dizer, olha que coisa interessante, João Batista havia pregado, profetizado a vinda do Messias. E agora o Messias se manifesta no exato local onde se dava a pregação de João Batista. E o texto diz que iam muitos ter com ele. E diziam, então aqui está Jesus, fora do templo, fora da sinagoga, ao ar livre, no Rio Jordão, e uma multidão se dirigindo a ele para ouvir a pregação da sua palavra.
ou melhor, o anúncio da sua palavra, sua pregação, sua mensagem. Agora, o interessante é o comentário. Feito por aqueles que conheceram João Batista. E que, 3 anos depois, tiveram o privilégio de ter o contato vivo, pessoal, com Cristo, acerca do qual João Batista havia pregado. E o comentário era o seguinte: João não fez nenhum sinal. Incrível isso. Porque é dom. É carisma. Vem do céu. A instituição pode me chamar de reverendo, pode botar uma gravata, uma gola clerical, um terno, uma toga em mim. Eu posso ser chamado de doutor. Isso é o que o homem pode fazer. Mas esse carisma, esse dom, essa manifestação de poder é obra exclusiva da vontade soberana de Deus. E esse é o mistério. Aprove a Deus operar milagres através de João, através de Pedro, através de Paulo. E Deus decretou que nenhum milagre aconteceria, nenhum sinal, nenhuma manifestação miraculosa ocorreria através da vida de João Batista. Daí a importância de nós aprendermos a nos sujeitarmos à vontade soberana de Deus e reconhecermos com ações de graças o limite que o Espírito Santo estabeleceu para o nosso ministério e celebrarmos aquilo que outros estão fazendo e que nós jamais seremos capazes de fazer. Porque lá estava Pedro operando milagres, e João, mais adiante o apóstolo Paulo, e os enfermos passavam pela presença de João Batista e ninguém era curado. Nenhum leproso teve sua pele restaurada. As águas do Rio Jordão não foram estancadas. E ele não multiplicou pães. Ele não ressuscitou mortos. Os dons miraculosos presentes na vida dos 12, inclusive na vida de Judas Iscariotes, que jamais foi regenerado, o que prova que dom do Espírito Santo não significa a presença da graça regeneradora, não se manifestaram na vida do profeta João Batista. Contudo, um comentário podia ser feito sobre ele. E alguém já disse que esse comentário deveria ser o sonho de todo ministro. Ou seja, você ter na sua lápide uma declaração como essa: João não fez sinal algum, porém, tudo que disse a respeito de Jesus Cristo era verdade. Não curou enfermos, não andou por sobre as águas, não multiplicou pães, não ressuscitou mortos. Talvez a sua oração não tenha sido eficaz até mesmo para eliminar uma febre, uma simples dor de cabeça na vida de alguém. Nenhum sinal. Deus decretou, através da sua vida
milagres não serão operados. E eu não vou botar o selo do milagre sobre sua pregação. Ela será autenticada de uma outra forma. Contudo, o meu espírito não se apartará de você. E numa tal extensão, numa presença tão extraordinária, que sua pregação será precisa em tudo aquilo que você falar acerca do conteúdo maior da verdade, que é o amor de Deus, que está no seu único Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Redentor da sua igreja. Irmãos, por isso que estudar a biografia desse homem é uma obrigação. Porque a igreja consegue passar muito bem sem milagres. Dá para você ter igreja sem operações sobrenaturais do Espírito Santo. Agora, você não tem igreja jamais sem homens como João Batista. Um ministério como esse é essencial para a vida de uma igreja. O que a Bíblia está dizendo é que João Batista foi claro, foi objetivo, foi preciso, foi exato em tudo aquilo que ele falou sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que eu julgo oportuno que nós retrocedamos um pouco no tempo e voltemos 3 anos atrás, a fim de ouvirmos a pregação inicial de João Batista lá nas águas do Rio Jordão. Lucas capítulo 3, eu vou pedir que vocês abram a Bíblia. Lucas capítulo 3 fala sobre esse testemunho que João Batista deu acerca de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lucas 3, verso 1. Todo mundo achou? No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Tracônites, e Lisânias, tetrarca de Abilene. Por que esse prólogo? Por que essa introdução? Porque o cristianismo não se trata da apresentação tão somente de um conjunto de verdades. O cristianismo depende da religião, da história para se manter de pé. Por isso, uma passagem como essa, que fala não apenas de um Deus que comunicou sua verdade aos homens, mas de um Deus que comunicou sua verdade aos homens no tempo e no espaço. Você pode falar, portanto, em termos de ano, em termos de geografia. Por isso essa introdução. Verso 2. Sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Então vocês imaginem a situação dramática desse homem. Ele está no deserto e a palavra de Deus vem a ele. Como que a palavra de Deus vem? Das mais diferentes formas. No caso de João Batista, mediante uma comunicação imediata do Espírito. Nós não estamos aqui falando de um homem que conheceu a palavra de Deus mediante o contato que leu em outros autores, com aquilo que ele aprendeu com os escribas. O que a Bíblia declara é que a palavra de Deus o pegou no deserto. No deserto, o Espírito Santo falou com ele. No deserto, o Espírito Santo lhe apresentou uma radiografia da espécie humana. No deserto, ele conheceu o coração humano. No deserto, ele discerniu a vontade de Deus para a história. E no deserto, ele compreendeu que a ele cabia chamar homens e mulheres para uma experiência profunda de arrependimento.
porque o Filho de Deus havia nascido, e a salvação estava mais perto dos seres humanos do que jamais esteve na história da humanidade. Essa palavra, portanto, vem a esse homem no deserto. E eu posso lhes dizer que, à luz das Sagradas Escrituras, não há figura mais solitária do que essa. É de mais difícil compreensão por parte de quem a cerca, por parte de quem tem até mesmo contato íntimo com ela. Porque muitas vezes é uma experiência incompartilhável. A palavra veio a João Batista, mas numa clareza, num frescor, num poder, que o habilitava a ver numa extensão o que as demais pessoas não conseguiam enxergar. Por isso, essas pessoas são profundamente solitárias. E tem que ter muita independência de pensamento, muita firmeza de propósito. Todos os historiadores da história do cristianismo sabem que o cristianismo, pelo menos num determinado período da sua história, foi salvo por um homem chamado Atanásio. Atanásio. E aí então ele entrou para a história como Atanásios contra Mundum, porque o cristianismo estava se tornando ariano. A igreja estava declarando que Jesus Cristo não era o Filho de Deus, Deus também, da mesma essência do Pai. E Atanásio praticamente sozinho a todos resistiu, e dizendo: Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus também, e Ele é digno da mesma honra, da mesma glória, do mesmo louvor do Pai e do Espírito Santo. Então aqui está João Batista recebendo a palavra de Deus no deserto. Verso 3. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Presta atenção. Pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Qual era a mensagem de João Batista? Vejam só. A palavra de Deus veio a ele no deserto. Ele olhou para a humanidade e foi levado a dizer: vocês precisam tomar banho. Vocês precisam ser purificados, vocês estão imundos. E eu chamo para dramatizarem essa purificação entrando nas águas desse rio. E essa purificação só se dará mediante arrependimento. Vocês precisam se arrepender dos seus pecados a fim de receberem remissão para os mesmos. Meus amados irmãos, não há mínima dúvida que pelo fato desta pregação não estar presente nos púlpitos das igrejas brasileiras, vemos superlotarem os nossos templos pessoas com um perfil de caráter diametralmente oposto ao caráter daqueles que passaram por essa experiência de arrependimento e conheceram o amor gracioso de Deus que está em Cristo Jesus. Há uma frase proferida, não sei por qual teólogo, que diz a seguinte coisa. O teólogo compara o calvinismo com o arminianismo. E ele diz a seguinte coisa: se você analisar ambos os sistemas teológicos, chegará à conclusão que você pode ser um cristão calvinista e você pode ser um cristão arminiano. E que o arminiano pode ser cheio do Espírito Santo. O arminiano pode viver para a glória de Deus. Contudo, há flores que só nascem no solo calvinista. O que ele queria dizer com isso? Em razão das doutrinas do calvinismo,
o que mantém contato com ela. Agora, notem bem, veja só, nem todo calvinista manifesta esses frutos na sua vida. Eu costumo dizer para os meus amigos calvinistas, se os demônios conhecem a verdade, conforme a Bíblia ensina, foram os primeiros a chamar Jesus Cristo de Filho do Deus Altíssimo, e se o calvinismo é verdadeiro, portanto, nós podemos afirmar que os demônios são calvinistas. Ser calvinista não é sinônimo de ser santo. Está claro o ponto para vocês? Você pode ser ortodoxo e estar espiritualmente morto. Contudo, se você nasceu de novo, tem contato com o sistema calvinista, entende suas doutrinas, você manifestará frutos na sua vida que só nascem no solo do calvinismo. O que esse teólogo estava querendo dizer? O calvinismo parte da pressuposição que a salvação é fruto da graça soberana de Deus. Que você só ama Deus porque Ele o amou primeiro. Que você foi salvo pela graça de Deus que está em Jesus Cristo. E essa salvação foi apropriada por você pela fé, que é a boca que come o pão. Só que essa mesma fé, mediante a qual você toma posse da bênção da salvação, é dom de Deus. E falando com mais franqueza, com muito temor de escandalizar, mas é um dom que Deus dá àqueles que foram separados na eternidade para recebê-lo. O que esse teólogo então queria dizer? Quando você compreende essa doutrina, há 3 frutos que se manifestam numa extensão, isso é uma questão de raciocínio lógico, que esses frutos não vão se manifestar na mesma extensão em nenhum outro sistema teológico. Que frutos são esses? Em primeiro lugar, gratidão. Porque o calvinismo elimina toda soberba. Não entra a vontade humana surpreendendo um Deus que, em razão de encontrar algumas pessoas melhores do que as outras por puro acaso, é levado a salvá-las. Quando você compreende o calvinismo, você é tomado pela mais profunda gratidão. Especialmente quando você se depara com um texto como o de Efésios, capítulo 2, do verso 1 em diante. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Ou quando o Senhor Jesus declara que ninguém pode ir a Ele se pelo Pai não for enviado. Ou quando você o encontra em João capítulo 17, dizendo, Pai, eu não rogo pelos do mundo, rogo pelos que são teus, porque tu nos deste. Consequentemente, trata-se de um sistema de doutrina que nos torna profundamente humildes, além de gratos, humildes. Porque nós atribuímos a regeneração ao Espírito Santo, a conversão ao Espírito Santo, a fé ao Espírito Santo, o arrependimento ao Espírito Santo, a nossa perseverança nas lutas ao Espírito Santo, a glorificação final ao Espírito Santo. Portanto, o verdadeiro calvinista é profundamente humilde, uma vez que ele atribui à graça soberana de Deus cada virtude, cada talento, cada dom, cada passo dado na direção do Criador. E, por fim, um outro fruto que emerge do calvinismo: a segurança da salvação. Porque você sabe que você será salvo não por perseverar, mas por Cristo perseverar em você. O que o habilita, portanto, a dizer que estou bem certo que aquele que começou a boa obra em vós
Filipenses 1, versículo 6. Haverá de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Foi eu atravessando a ponte de Niterói com o reverendo Antônio Elias. Chegamos no bairro de São Francisco, e quem conhece Niterói sabe que num cartão postal da cidade, no bairro de São Francisco, no morro onde o pessoal salta de asa delta, há um hotel ali, construído no final dos anos 60, anos 70, que não foi concluído. Então, até hoje, você vê o esqueleto do hotel. Mas jamais algum turista se hospedou naquele hotel porque a obra ficou pela metade. Você só tem o esqueleto. Nunca mais vou me esquecer do meu velho pai espiritual, a gente saindo daquele túnel em São Francisco, ele apontando para o hotel e dizendo: está vendo, filho? O Espírito Santo nunca faz isso com a gente, porque o nosso Deus nunca deixa a obra pela metade. A obra que ele iniciou, ele conclui de acordo com sua vontade soberana. Pois bem, estou dando essa volta toda para dizer o seguinte, que hoje é tarefa de nós, pastores, voltar a pregar o Evangelho para as igrejas do país. Hoje, o nosso principal campo missionário encontra-se no âmbito das igrejas evangélicas brasileiras. E por que eu digo isso? O comportamento que você observa em muitos evangélicos é um comportamento não condizente com essa experiência descrita por João Batista, de você arrependido, buscar a Deus com lágrimas nos olhos, em busca de remissão de pecados. Porque, em geral, as pessoas se aproximam da igreja na condição de infelizes que precisam de felicidade. Pastores detectando essa demanda de felicidade, de vencer o problema da ansiedade, do medo, da culpa. Eles adaptam a sua pregação a essa demanda, superlotam os templos. De maneira que o culto se transforma em sessão de autoajuda. E esse tipo de aproximação da igreja gera, essa é a minha tese, esse ponto é central. Se vocês entenderem o que eu estou lhes dizendo agora, vocês entenderão o que está se passando nas igrejas do nosso país. A minha tese central é a seguinte, à luz dessa passagem e de tantas outras, que o encontro com a igreja, mediado por essa pregação que chama infelizes para serem felizes, não é capaz de produzir flores que só o encontro de bandidos que correram para Cristo em busca de remissão de pecados é capaz de produzir. O que eu quero lhes dizer é que se um dia a lei o triturou, a lei mostrou o seu pecado, revelou a sua incapacidade de amar, o ajudou a ver que o que você pede dos outros, você mesmo não pratica, e que, portanto, você é merecedor do inferno. E que quando a obra da graça de Deus vem acompanhada de uma revelação de um amor maior do que os seus pecados, que o envolve, que o abraça, que enxuga suas lágrimas, inevitavelmente essa experiência vai produzir uma espécie de ser humano. Uma espécie de ser humano que nenhuma outra espécie de pregação é capaz de produzir. Quando eu vejo crentes com dificuldade de perdoar, quando eu vejo crentes pavio curto, quando eu vejo crentes ignorantes, estúpidos, eu sou levado a acreditar que alguma coisa houve de equivocado na experiência dessa pessoa com Cristo. Porque quem teve o encontro com Cristo a partir dessa sua experiência de contato com a sua pecaminosidade, não pode ser pavio curto, porque Cristo não é pavio curto. Não pode ser boçal, porque o seu encontro foi com Cristo doce. Não pode ter dificuldade de perdoar, porque o seu encontro foi um encontro com Cristo perdoador.
não pode ter dificuldade de tratar as pessoas com misericórdia, porque o seu encontro foi um encontro com Cristo misericordioso. Eu estou mais certo do que nunca que nós, pastores, não podemos nos apartar mais desse tipo de pregação que convence as pessoas dos seus pecados e as leva a buscarem perdão em Jesus Cristo. Caso contrário, nós estaremos edificando instituições religiosas de pessoas caprichosas, duras, arrogantes, intratáveis, que não se comportam como alguém que foi salvo de modo misericordioso, gracioso, mediante sacrifício de sangue. Por isso essa pregação de João Batista é tão importante. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Esse era o chamado de João Batista: preparar os corações para o recebimento do Evangelho, deixando a lei operar, deixando Moisés falar, de maneira que Moisés, através de sua mensagem, fosse usado pelo Espírito Santo para levar pessoas a Cristo, a fim de, no minuto seguinte, Moisés sair do púlpito e Cristo assumir o controle da situação. Hoje é o contrário. Hoje é o contrário. Moisés está mais no púlpito que Jesus Cristo. Se Moisés está no púlpito, no lugar de Jesus Cristo, a pregação é: trabalhe duro para você ganhar o amor de Deus. Sem o suor do seu rosto, você não entrará no reino dos céus. A sua salvação depende de desempenho. Quando a pregação é essa, você passa a ter crentes irritadiços, crentes com dificuldade de ser contrariados e de ser alvo de crítica. Por quê? A última coisa que uma pessoa que depende de desempenho, para se sentir aceita por Deus, anela na vida, é ser criticada. É por isso que, se formos no sistema prisional, nós vamos encontrar muitos Isaías, Jeremias, Saulos de Tarso, filhos de crentes. Por isso tantas separações no nosso meio, por isso tantos crentes visitando sites pornográficos, por isso pastores no terceiro casamento. Por quê? Moisés no púlpito significa você ser exposto à lei manhã, tarde e noite. Isso desperta no seu coração aquele espírito de rebelião para com Deus. Aquele ressentimento que muitas vezes você não permite que se torne consciente, uma vez que a ideia de você de você experimentar esse sentimento de rebelião, esse ressentimento em relação a Deus, lhe seria muito repulsiva. E vou mais. Falar sobre casamento sem a mediação do Evangelho. Falar sobre bebida alcoólica sem a mediação do Evangelho. Falar sobre drogas sem a mediação do Evangelho. Falar sobre castidade sem a mediação do Evangelho significa levar a igreja para as drogas, para a imoralidade, para o colapso da família, porque a lei cumpre o papel de mostrar o nosso pecado, provocar o pecado, uma vez que, é claro o ensino do apóstolo Paulo, a lei nos leva a desejar aquilo que ela mesma proíbe. Por isso que o apóstolo Paulo diz: quando eu conheci a lei, eu fui morto. Eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissesse para mim: não cobiçarás. Quando eu tive contato com a lei, percebi não apenas a minha miséria, mas o desejo de praticar justamente aquilo que ela proíbe.
Todo vale será aterrado, diz o verso 5. E nivelado todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados. E toda carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões. Olha a pregação de João Batista. Que púlpito resiste a uma pregação como essa? Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? A natureza de vocês é uma natureza de serpente. Quem os convenceu que o contato com a igreja presbiteriana os preservará da ira vindoura? E olha o que ele diz em conexão a isso. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Sem arrependimento e a consequente manifestação do fruto do Espírito Santo em suas vidas, vocês não estarão dando sinais de que tiveram um encontro verdadeiro com o Criador. E não permita que ninguém os convença do fato de que vocês não terão que prestar contas diante de Deus. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Verso 9. Também já está posto o machado à raiz das árvores. Com isso, ele está usando a linguagem do juízo final, do juízo eminente, de alguma coisa que está para acontecer e que demanda a atenção de todos. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Que fruto é esse? Que fruto é esse? Pensa comigo, que fruto é esse? Eu conheci uma mulher que passou pela nossa igreja. O marido dela vinha das noites para casa. E ela podia testemunhar que, como não abria mão daquele casamento por julgar que essa era a vontade de Deus, ela limpava as roupas íntimas do marido, marcadas pelos sinais deixados pelas noites de suposto prazer. Esse marido, que era intratável, perverso, brigão, adúltero, foi ganho pela sua mulher mediante o exercício desse amor assombroso. Cueca cheia de sêmen. E ela lavando, investindo no amor, até que chegou o ponto que o marido se rendeu, entregou a vida a Jesus Cristo e passou um tempo aqui entre nós. Hoje os dois já estão na eternidade. Minha pergunta é a seguinte: como que esse marido haverá de tratar essa mulher depois da experiência de conversão? E o contato com tamanha expressão de amor como essa. Eleve isso ao infinito e você terá uma ideia de como que um cristão que teve um encontro com o amor de Jesus Cristo haverá de tratar o próximo. E haverá de se relacionar com o seu próprio Deus. Há uma doçura que caracteriza a vida do verdadeiro convertido. Há um amor. Ele nunca é estúpido. Ele nunca é ignorante. Por quê? Ele não se sente no direito de se defender.
Ele foi tornado manso, porque chorou muito, após a experiência de humilhação evangélica na presença de Deus. Repito, há um tipo de cristão que só é produzido em igrejas nas quais o evangelho é pregado. Se o evangelho não é pregado, esse evangelho que chama pecadores para o arrependimento, nós jamais veremos a manifestação daquele caráter que é próprio de criminoso que foi absolvido pelo juiz, que não apenas decidiu não condená-lo, como também o adotou na sua família, se transformando no seu próprio pai. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo, esse é o ponto central. Esse é o ponto central. Então as multidões o interrogavam, dizendo, olha a pergunta, aqui é o avivamento. Né? Olha, uma resposta como essa, a pregação de um ministro do Evangelho, é o sinal por excelência de que o Espírito Santo está operando. Olha a pergunta que fizeram. Que havemos, pois, de fazer? Eu não sei se eu contei para vocês. Eu contei no domingo passado a experiência no campo missionário do missionário David Brainerd. Contei no domingo passado. Para mim, é a pura ilustração do ponto que eu estou querendo enfatizar nessa manhã. David Brainerd quase foi genro de Jonathan Edwards. Ele morreu com 29 anos na casa de Jonathan Edwards. Segundo as más línguas, ele e Jerusha haviam se apaixonado, a filha mais nova de Jonathan Edwards. É uma das histórias mais lindas do cristianismo. Porque David Brainerd andava a cavalo pelas florestas americanas, pregando o evangelho entre os índios. Passava noites ao relento, na chuva, no inverno inclemente do norte dos Estados Unidos. E por isso contraiu tuberculose. Foi parar na casa de Jonathan Edwards. E Jerusha, com 14 anos, diz Jonathan Edwards, cuidou dele, porque David Brainerd era um eminente servo de Deus. Jerusha contraiu tuberculose. E logo depois morreu também. Que levou Jonathan Edwards a dizer, aprouve ao grande e soberano Deus levar minha filha Jerusha, que contraiu tuberculose por não ter saído do quarto de David Brainerd. E o servindo porque aquele rapaz de 29 anos era um eminente servo de Deus. E há uma passagem do diário de Brainerd que ele relata uma pregação entre os índios, se não me falha a memória, de Nova Jersey, ou Nova Jersey. Eles dizem New Jersey. Nova Jersey. E ele conta que quando chegou lá, eram aquelas danças com os índios com as mãos para trás, com o rosto contorcendo. E aquele horror no campo missionário, por conta do contato com a cultura pagã, sem a mínima influência do cristianismo. Ele pregava em inglês e a sua pregação era traduzida por alguma pessoa que conhecia o dialeto dos índios. Ele conta que o fogo do Espírito caiu sobre as tribos. E a tal ponto que foi levado a declarar, não havia congregação mais santa em todos os Estados Unidos do que aquela pastoreada por mim entre os índios. Mas tem uma passagem que eu não posso mencionar sem que me comova até a medula. Ele conta que um dia, uma índia o procurou, tomada de remorso, de culpa, e dizendo, pastor, eu preciso da sua ajuda, eu tenho que confessar um pecado. O que houve? Qual o pecado que você praticou?
Hoje cedo, eu disciplinei com muita severidade a minha filha. E fui convencida que uma serva de Deus não pode tratar assim os seus filhos. Comentário de David Brainerd. O que me impressionou é que eu só havia pregado o Evangelho nunca, em nenhuma mensagem falei sobre relação pai e filho. Não havia apresentado nenhuma mensagem sobre as consequências do Evangelho para a experiência familiar do crente. Simplesmente, essa mensagem foi pregada. A índiazinha foi humilhada pela lei. Ela correu para Jesus Cristo em busca de perdão. Conheceu a doçura de Jesus Cristo e se tornou doce. Se esse evangelho não é pregado, nós jamais teremos igrejas de pessoas justas, boas, amorosas, misericordiosas, que revelem a beleza de Cristo. Porque só essa mensagem é capaz de fazer com que uma pessoa se torne mansa, pacífica, faminta e sedenta por justiça. Que havemos, pois, de fazer? Que havemos, pois, de fazer? Agora, olhem só a sequência de respostas de João Batista. Ele não operou nenhum milagre, mas foi preciso na sua pregação. Então lá estão as pessoas, vocês imaginem a cena, ao relento, ao ar livre, do lado de fora do templo, aquele homem esquisito, vestido de pele de camelo, comendo gafanhoto, e dizendo: vocês têm que tomar banho, vocês têm que ser purificados, vocês precisam se arrepender. O machado já está posto à raiz da árvore. Subitamente o coração de vocês pode parar de bater. E o que será depois? Para onde vocês irão? Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E as pessoas tomadas de pânico, confrontadas pela pregação, foram levadas a dizer: que haveremos, pois, de fazer? Olha agora João Batista descrevendo os frutos do verdadeiro arrependimento. Quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. O que ele está querendo dizer com isso? Quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. O que ele está dizendo é que você é um filho da ira se na sua vida não se manifesta o fruto da misericórdia. Ele está pregando para uma sociedade onde alguns tinham muito e muitos não tinham nada. E ele diz: o principal fruto dessa conversão será o exercício da compaixão. Tem gente seminua, vá para o seu closet, o esvazie e vista-o nu. Em conexão a isso, ele declara: quem tiver comida, faça o mesmo. Que o problema da fome o perturbe. Que a miséria lhe cause indignação. Que você não brinque com a condição do necessitado. E aí foram também os publicanos, para serem batizados. E perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Mestre, que havemos de fazer? Resposta de João Batista: não cobreis mais do que o estipulado. Não se deixem corromper e não corrompam pessoas. Não vendam dificuldades. Não criem dificuldades para vender facilidades. Aí vem os soldados. Aí vem os oficiais do exército. Aí vem o membro da aeronáutica, da marinha, do exército. Aí vem o policial civil, o policial rodoviário federal, o policial militar. E eles se aproximam do Rio Jordão. E lá estava aquele pregadorzinho, sua veste de pele de camelo,
do lado de fora do templo, ele vê os agentes do poder público se aproximarem. E ele diz: não os batizarei se vocês não se arrependerem das suas iniquidades. Quais são? Número 1, vocês estão praticando tortura. Vocês estão maltratando o povo de Deus, o povo de Israel, homens e mulheres que foram criados à imagem e semelhança de Deus. A ninguém maltrateis. Não serão recebidos na comunhão da igreja se vocês não se arrependerem dessa iniquidade. Não deis denúncia falsa. Vocês estão imputando a gente humilde uma culpa por crimes que essa gente não praticou. E por fim, contentai-vos com o vosso soldo. Vocês estão pegando dinheiro com bicheiro. Vocês estão vendendo fuzil, pistola e munição para o tráfico de drogas. Vocês estão levando dinheiro da clínica de aborto. Vocês estão levando dinheiro do comércio. Vocês estão colocando terror no comércio, nas ruas, nos condomínios, para vender em segurança. Não contem comigo, não serão batizados. Está clara a mensagem, gente? Pelo amor de Deus, eu enlouqueci. Isso é o quê? O que eu estou pregando? Quem pode dizer que uma pregação como essa é ideologicamente enviesada? Ele está falando de um princípio sempre presente nessa espécie de profissão exercida pelo meu pai. Os meus estudos foram pagos com dinheiro da polícia. Meu pai comprou apartamento para a gente morar com dinheiro da polícia. Eu fui alimentado com dinheiro da polícia. E amo policiais, estou semanalmente com os policiais e trouxe vários da tropa de elite aqui para esse púlpito. Porque aprendi com Jesus Cristo a não ser seletivo no amor e não lidar preconceituosamente com nenhum ser humano. Mas nós não podemos, amados irmãos, não podemos nos esquecer dessas injunções, dessa profecia, desse peito, dessa coragem, porque caso contrário nós não teremos igreja. Isso tem que ser enfatizado. E por isso que a Bíblia declara, ele não operou milagre. Não ressuscitou nenhum morto, mas a pregação dele era precisa. Ele pregava a verdade. E não apenas isso. Em Mateus capítulo 14, nós descobrimos que João Batista não se associou ao poder público. Olha o que ele declara. A ponto de endossar as suas práticas. Mateus capítulo 14. Ou melhor, Mateus capítulo 14. Texto que fala da morte de João Batista. Não tem como um ser humano como esse sobreviver. Muito raramente um homem como esse não será objeto de contradição, de perseguição, de escárnio, e muitas vezes um homem como esse terá que deixar a instituição para pregar nas ruas. Peguem a história do protestantismo e vocês verão frequentemente homens de Deus sendo expulsos das instituições e indo para as ruas para pregar a palavra de Deus. Foi assim com George Whitefield, foi assim com John Wesley. Foi assim com os grandes pregadores do período da Reforma. A igreja os rechaçou. Eles foram para as ruas pregar a palavra de Deus. E olha João Batista. Por aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus. E disse aos que o serviam: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere. Por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuí-la.
Em 2007, eu me tornei uma figura pública no Brasil. Quando comecei a dar entrevista para todos os meios de comunicação do mundo, aparecendo na BBC, no New York Times, em todos os telejornais, mandando artigos para os jornais do Brasil, eles publicando, fui procurado pela classe política. Primeira pessoa que me procurou foi o vice-presidente do Brasil, na época, oh meu Deus, me deu um branco, José Alencar. Ele me chamou para um encontro no Palácio do Planalto e me disse que era chegada a hora de eu me candidatar. E havia ficado claro para mim que eu teria todo o apoio de uma emissora de televisão, que trabalharia para mim, a fim de que eu me tornasse um quadro político daquele partido. Naquela época, como hoje, com probabilidade completa, total, de ser eleito, sem muito esforço. Fui recebido, nos últimos anos, pelo governo Garotinho, no Palácio, pelo Sérgio Cabral, pelo Pezão, que disse: eu tenho muito respeito pelo seu trabalho. Minha mulher o conhece. E respeita muito o que o senhor faz. Eu só acho o senhor muito duro na forma de lidar conosco. Eu ligava para o prefeito Eduardo Paes, ele me recebia no palácio. Mas tomei uma decisão que salvou meu ministério. Eu nunca me associei a político profissional, nunca fiz aliança com partido político. Não confio em praticamente ninguém. E se eu tivesse me associado ao Sérgio Cabral, se nós voltarmos alguns anos, nós vamos ver o Rio de Janeiro tomado de certeza que as UPPs resolveriam todos os nossos problemas na área da segurança pública. Eram pessoas celebrando a ocupação do Complexo do Alemão, celebrando os tiroteios na Rocinha, na Cidade de Deus. Chegou a pacificação, o Rio vai mudar. E muito investimento, avenidas sendo abertas, estádios construídos, reforma do Maracanã. A nossa cidade organiza uma Copa do Mundo. É sede dos Jogos Olímpicos. Os meios de comunicação fechando, quase que majoritariamente com Cabral, com Eduardo Paes, e com ambos recebendo o ex-presidente Lula e, à época, a presidente Dilma aqui no Brasil, e muita celebração. Pessoas nas ruas, a praia de Copacabana tomada de pessoas dizendo: o Rio de Janeiro é sede dos Jogos Olímpicos. Se eu tivesse me associado a esses homens, eu não estaria hoje pregando aqui. E da mesma maneira que se João Batista tivesse fechado com Herodes, teria sido a ruína do seu ministério. No início da década de 90, eu li um sermão de Jonathan Edwards, intitulado A Revolução Francesa e Depois, pregado em 1975, se não me falha a memória, na Capela de Westminster, nas conferências Puritana e de Westminster. E Jonathan Edwards faz a seguinte declaração: sempre que a igreja se associou ao Estado, o preço foi alto. Porque quando as coisas desandam no Estado, a associação faz com que a sociedade se volte contra a igreja em razão de vê-la identificada com um poder que a todos causou sofrimento. E aí ele apresenta vários exemplos. Um dos exemplos, por exemplo, da própria Revolução Francesa, com a Igreja Católica dizendo amém para todas as decisões do rei, apoiando aquele regime. E quando a sociedade francesa tomou conhecimento da opressão a qual estava submetida, a primeira coisa que fez foi banir a igreja da vida pública.
foi acabar com uma semana de 7 dias, de exigir que o nome de Deus não fosse mencionado na França, que essas questões se tornassem meramente questões de natureza privada, sem a mínima ingerência na vida pública. Então João Batista nos deixa este exemplo também. Pegar tudo de leve. Não nutrir muita esperança. Esse mundo é um mundo caído, entregue às forças das trevas. E a igreja tem como missão precípua anunciar o evangelho, salvar os perdidos, proclamar princípios, mas jamais fechar incondicionalmente com o rei, seja qual for, de que linha ideológica a ele pertença. E aqui está João Batista servindo de exemplo também para isso. Ele não se associou, manteve uma independência e que fez, portanto, com que ele entrasse para a história como homem que pregava com exatidão e que tudo aquilo que falou sobre Jesus Cristo foi verdadeiro. O texto conclui dizendo: muitos iam ter com ele e diziam, realmente João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade. Eu não sei o que me aguarda na minha relação com a Igreja Evangélica do Brasil, nem com a nossa própria igreja. Se aprouver a Deus que um dia eu saia daqui, de uma coisa estou certo: preguei o Evangelho de Jesus Cristo. Tudo o que eu disse sobre Jesus Cristo foi baseado no seu santo Evangelho. Eu espero em Deus que esse seja o testemunho que os irmãos tenham a dar a meu respeito, quando aprouver a Deus, que por um motivo ou por outro, até mesmo por via da morte, eu tenho que sair dessa igreja. Que os irmãos possam dizer, enquanto ele esteve no púlpito, o Evangelho foi proclamado. A mensagem do reino foi anunciada. Seu discurso não foi dúbio. Ele nunca deixou de pregar justificação pela graça mediante a fé. Nunca deixou de chamar a igreja para o arrependimento. Nós nunca vimos o nosso pastor em reunião de partido político. Não há foto dele com nenhum político profissional. Ninguém pode apontar uma reunião da qual ele tenha participado. Ele nunca fez campanha no púlpito, nas ruas, nunca usou os meios de comunicação, as mídias sociais, para expressar a sua preferência política, em quem a igreja deveria votar. E tudo que eu espero é que quer eu continue aqui, quer não seja a vontade de Deus, que eu seja mais pastor dessa igreja, que nós tenhamos sempre na igreja presbiteriana da Barra, homens como João Batista, que preguem a palavra de Deus, que chamem as pessoas para o arrependimento, e as convoque para apresentarem em suas vidas frutos dignos de arrependimento. Que a luz desse texto envolve o exercício da misericórdia, dar a túnica e dar comida para o nu e para o faminto, não se envolver com corrupção, não pode ter membro da nossa igreja envolvido com pagamento de propina, não pode ter membro da nossa igreja trabalhando para o poder público, assinando ponto sem trabalhar. Não pode ter membro da nossa igreja com discurso duro para os que estão do lado de fora, mas tolerando corrupção no seio da igreja. E nós não podemos jamais, se levamos a pregação de João Batista a sério, tolerar abuso de autoridade. Aqui está o depoimento desse irmão, se dirigindo para os soldados nesses termos: não apresenteis denúncia falsa, a ninguém maltrateis e contentai-vos com o vosso soldo. 3 temas que
não estão presentes no nosso modelo de espiritualidade. São questões que não nos preocupam na extensão que deveriam nos procurar. Por isso que eu digo, eis um pregador de fundamental importância para o nosso tempo. Nós precisamos de alguém que hoje chame a igreja e a sociedade brasileira para o arrependimento. E é a partir dessa experiência de arrependimento que nós vamos ver surgir pais que serão doces com seus filhos, maridos que não levarão suas esposas à loucura por serem truculentos, ácidos, amargos. Assim nós teremos irmãos que, apesar de todas as suas divergências, de defenderem seus pontos de vista com ardor, não colocarão ninguém no lugar de Cristo como fundamento da comunhão cristã. Tem muita gente se associando a mim, nas redes sociais, celebrando alguns posicionamentos meus. Mas eu estou absolutamente certo que não é ideologia, que não é preferência político-partidária que servirá de sustento para a comunhão entre os seres humanos. A base da comunhão é Jesus Cristo. E ainda que você divirja de mim, ainda que eu não entenda o seu comportamento, a mim me cabe amá-lo e você a mim. E esse tipo de testemunho é próprio de pessoas que foram humilhadas na cruz. Jesus declara que o reino de Deus pode ser comparado a um homem que acabou de ser perdoado por um rei, a quem ele muito devia, e que no minuto seguinte encontrou alguém que lhe devia infinitamente menos, e o agarrou pelo colarinho e exigiu que tudo fosse pago, fazendo assim, portanto, com que o rei o chamasse novamente à sua presença para lhe dizer: a sua experiência com o meu perdão exige que você seja misericordioso com todos aqueles que cruzaram o seu caminho. Você não tem o direito de tratar o próximo de uma forma diferente daquela com que eu tratei. Você provou que não entendeu o amor. E você não vai sair da prisão enquanto os verdugos não cumprirem o seu trabalho. Não há evidência maior de novo nascimento do que essa doçura, do que esse amor, do que essa capacidade de caminhar a segunda milha, de manifestar perdão. E concluo dizendo que só teremos igrejas assim quando tivermos João Batista fazendo o seu trabalho preparatório para que Jesus chegue e anuncie o Evangelho, que perdoa, que abraça, que enxuga as lágrimas e que faz com que seres humanos passem a ter aquela natureza de ovelha que é própria daqueles que andam com o Cordeiro de Deus. Vamos ficar de pé e vamos orar? Pai Santo, nós te agradecemos pela vida de João Batista. Nós louvamos o teu nome porque a nossa fé não teria chegado até aqui se não tivéssemos homens, Senhor, mais preocupados em agradar aos céus do que agradar aos seus ouvintes. Nós pedimos a Ti, Senhor, que olhemos para esse testemunho, que com ele aprendamos. Porque, ó Deus, mais importante do que operar milagres, milagres que nem sempre colaboram para a salvação de um homem, de uma mulher, é nós proclamarmos a verdade, Senhor. É a verdade ser anunciada no poder do Espírito Santo. Que seja isso dito a nosso respeito. Que tudo o que falamos sobre Jesus Cristo foi verdadeiro. E que pessoas tenham esse encontro com Jesus. E ao terem um encontro com Jesus, Senhor, percebam que a descrição que fizemos de Cristo corresponde, Senhor, à exata expressão do seu caráter, desse amor misericordioso, gracioso, Senhor,
que a todos trata com brandura, porque o nosso Cristo não veio esmagar a cana quebrada, nem apagar a torcida que fumega. Ó Deus querido, Deus amado, e que tenhamos maturidade para ouvir a pregação de João Batista e perguntar também, o que havemos, pois, de fazer? O que tu queres de nós, Senhor? Será que precisamos nos arrepender do nosso arrependimento? Ó Deus querido, Deus amado, que tu nos concedas graça para manifestarmos frutos dignos de arrependimento. E hoje, Senhor, nós vimos aqui 3 frutos, Senhor. Tirar a túnica para cobrir o nu, esvaziar a despensa para alimentar o faminto, não sonegarmos imposto, não estarmos envolvidos com pagamento de propina, não assinarmos ponto na Assembleia Legislativa sem trabalhar. Aprendemos aqui também, Senhor, que as portas da igreja devem estar abertas para todos, mas não para qualquer um. A ninguém maltrateis. Não apresenteis denúncia falsa. Contentai-vos com o vosso soldo. Santifica a nossa igreja, Senhor. Que nesses dias tão confusos, que a igreja presbiteriana da Barra seja uma cidade edificada sobre o monte. Senhor, que revele muita independência de pensamento, Senhor. Que a profecia venha sobre nós. Que tu nos concedas graça, Senhor, para discernirmos esta época. E sabermos, Senhor, que tipo de verdade deve ser proclamada. E em que espírito esta verdade deve ser anunciada para o povo brasileiro. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Senhor, não afaste de nós o teu candeeiro. Senhor amado, que nós não entristeçamos o Espírito Santo. Que o Espírito Santo não se aparte dos nossos filhos, das nossas filhas, dos nossos lares, das nossas assembleias, Senhor. Não permita que o nosso coração endureça. Tem misericórdia de nós, Senhor. E se nesses últimos meses, tão terríveis, Senhor, para as nossas vidas, em que fomos expostos a tantas tentações, se pecamos, se entristecemos o Espírito Santo, se faltamos com a doçura, perdoa-nos, Senhor. Senhor, não leva em consideração os pecados da nossa igreja, a começar pela vida do seu pastor. Senhor amado, não faça a árvore da nossa igreja murchar. Senhor amado, não use o machado para cortar a nossa igreja e varrê-la do mapa, Senhor. Senhor, foram muitos anos de luta, muitos anos de lágrimas, Senhor. Expusemos a nossa vida à morte por amor a Ti. Quantas batalhas, Senhor, por termos ficado do lado da verdade, anunciando a verdade no país inteiro, em programas de televisão, em grupos pequenos, em escola dominical, nos nossos cultos, jamais adulterando a Tua palavra, Senhor. Não há um tijolo posto nessa igreja que seja proveniente da corrupção, Senhor, de pagamento de propina, de investimento feito por políticos profissionais. E por isso profetizamos, por isso declaramos a Tua verdade para grandes e pequenos. Por isso, Senhor, estamos anunciando a Tua verdade do eirado, assumindo todas as consequências provenientes, Senhor, desse compromisso com a Tua verdade. Porque queremos que após a nossa morte seja dito o que foi falado sobre João Batista. Ele foi verdadeiro em tudo que falou sobre Jesus. Senhor amado, cerca a igreja com os Teus anjos com espada de fogo.
Senhor amado, dá proteção espiritual à igreja. Senhor, nós pedimos o desembarque do teu exército angelical. Nós não abrimos mão da nossa querida igreja, Senhor. Ó Deus querido, que aqui seja o lugar da unidade em meio à diversidade. E como resposta, Senhor, a tudo que vivemos nos últimos meses, que o Senhor nos batize com o Espírito Santo, que o Senhor abra portas nos campos missionários, que o Senhor amplifique a nossa voz, e que sejamos tidos, Senhor, como uma referência de igreja no nosso país. Que todos olhem para a nossa querida igreja, Senhor, e vejam aqui santidade, e vejam aqui temor, e vejam aqui independência, Senhor. Não comprometimento com a causa do Evangelho, Senhor. Trata-nos segundo tua graça, Senhor, segundo tua misericórdia. Senhor, somos tão pequeninos, tão frágeis, a nossa vida passa como um sopro. Olha para o que nos custou chegarmos aqui, Senhor. Termos esta pobre tenda, essas cadeiras, esse punhado de pessoas. Quantas lágrimas, quantas vigílias, quantos jejuns, Senhor. Madrugadas em claro, noites e mais noites, Senhor, com lágrimas caindo sobre a Bíblia, procurando conhecer a tua verdade, a fim de anunciá-la para a tua santa igreja. Oh, Deus querido, trata com cuidado desse redil, Senhor. Senhor amado, irriga o nosso jardim. Tira os espinhos, Senhor amado. Oh, Deus querido, e faz o jardim da nossa igreja florescer. Que 2019, Senhor, seja um ano de Pentecostes, de dilúvio do teu Espírito, Senhor. Oh Deus amado, que seja a igreja mais heterogênea do Brasil, numa santa harmonia, Senhor, entre pessoas diferentes, mas unidas em torno do nome bendito de Jesus Cristo, Senhor. Oh Deus querido, e se entrou alguém aqui oprimido pelo diabo, que nessa manhã, Senhor, haja libertação em nome de Jesus. Se alguém aqui tomado de ódio, de amargura, Senhor, tua palavra diz que a amargura contamina, a começar pela vida do pastor, pelos presbíteros, pelos diáconos. Chupa esse veneno do nosso coração, que nós não deixemos, Senhor amado, o inimigo entrar por nenhuma brecha. Em nome de Jesus, Senhor, cuida dos endividados, Senhor. Nós sabemos que pessoas entraram aqui hoje, não querendo ouvir falar sobre João Batista. Queriam esperança, queriam lágrimas enxugadas, Senhor. Queriam consolação para o seu luto. Deus amado, não as despeça vazias, Senhor. Consola os seus corações, anime-as na tribulação. Ajude-as, Senhor, a verem os montes tomados de carros de fogo, a ponto delas poderem dizer: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Oh Deus querido, Deus amado, e que essa semana seja uma semana de leitura da Bíblia, uma semana de oração, uma semana de comunhão contigo, em que ouçamos a tua voz, em que, Senhor amado, tudo que venhamos a falar seja regulado pelo Espírito Santo no nosso coração. Senhor amado, a vida é dura, curta e incerta. Daqui a pouco estamos partindo, Senhor. Ó Deus, e para comparecer diante do teu tribunal, em nome de Jesus, Senhor, que deixemos um legado nessa igreja, que os nossos filhos possam dizer, bem como os nossos netos, os nossos pais foram coerentes, os nossos pais amaram a Jesus, os nossos pais nos deixaram um legado glorioso. Na igreja dos nossos pais, o Evangelho foi pregado. Oh Deus querido, Deus amado, não queremos ser motivo de escândalo no Rio de Janeiro. Dá-nos graça, Senhor, para sermos uma rocha, Senhor, para que sejamos coluna e baluarte da verdade, em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém.